Oi, gente! Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Silvana Wolff e esse é o Entre Dois Mundos. A gente continua gravando os episódios da Estátua do Sonho do Rei Nabucodonosor, descrita lá no livro de Daniel. E o último vídeo que a gente gravou foi da Babilônia, do dorso prata da estátua. Hoje a gente vai falar do ventre de bronze da estátua, que se refere ao Império Macedônio, ao Império Grego, tá? Então eu vou começar as leituras e qualquer coisa eu vou fazendo algumas colocações. Grécia, bronze, de 331 a 168 a.C. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças. E foi-lhe dado domínio, está lá em Daniel 7,6. Esse terceiro animal, semelhante a leopardo, equivale à parte de bronze da estátua do sonho de Nabucodonosor e representa o Império Macedônico, a Grécia. Depois, caso vocês. No último vídeo gravado, a gente falou das guerras médicas, da Guerra do Peloponeso. Então, seria muito interessante vocês estudarem um pouco mais a respeito, para vocês entenderem por que o Império Macedônico tomou conta da Grécia e a gente conhece hoje por Império Grego, né? Por conta das guerras que a Grécia vinha enfrentando, as guerras médicas, e depois dessas guerras médicas, uma guerra entre Esparta e Atena, o Império Grego ficou fragilizado. E quem é que estava de olho em tudo isso? Felipe II, pai de Alexandre o Grande. Então vale muito a pena vocês buscarem na história compreender essas coisas para entenderem do que se trata, tá? E com relação a esses 4 animais que Daniel viu, além do sonho do rei Nabucodonosor, que um animal corresponde ao império, né? Ele dá detalhes de como seriam esses impérios, para ficar mais claro, tá? E até para vocês compreenderem quando o próprio Deus dá a revelação para Daniel, dizendo que esses animais sairiam do grande mar, né? E a gente já sabe que esse pessoal todo que foi levantado como império partiram ali do Mediterrâneo, tá? Não é um oceano, é um mar. Mas então todas essas coisas têm relação com as revelações que Deus traz, basta a gente entendê-las através da história. E é isso que a gente está tentando fazer com a gravação desses vídeos, para ficar mais claro para vocês interpretar essas revelações do jeito que são, tá? Então vamos continuar aqui na leitura. Asas de águia simbolizam a rapidez com que Alexandre o Grande conquistou o mundo da época. Em pouco mais de 10 anos, seu domínio se estendeu até a Índia. As 4 cabeças simbolizam os 4 generais que assumiram o império após a morte de Alexandre. Semelhante ao leopardo, assim como os 2 pares de asas, o leopardo representa a velocidade das conquistas de Alexandre. No caso, gente, Alexandre chegou ao ápice muito rapidamente e morreu muito jovem. E a partir da morte, os generais é que tomaram conta do que ele havia conquistado até o momento. Claro, expandiram? Sim, expandiram. Mas aí houve uma queda. Mas aí a gente vai falar disso quando a gente for entrar no Império Romano. Esta profecia se cumpriu quando, no cenário mundial, apareceu uma organização militar grega liderada por Alexandre Magno, que subiu contra a poderosa Medopérsia. Alexandre, nascido em 356 a.C., era filho de Felipe II, rei da Macedônia, no norte da Grécia. Desde a mais tenra idade, Alexandre mostrou possuir um enorme talento militar e foi designado como comandante do exército de seu pai aos 18 anos. Não podemos esquecer que, além dessa questão militar, Alexandre também teve aula com filósofos importantes da época, então ele não chegou ao ápice apenas com qualidades militares, ele também usava muito da questão inteligente, da questão da inteligência. Tá? O rei Felipe II havia criado um exército poderoso, profissional, que uniu a força às cidades-estado gregas fracionadas.
em um só império. Tendo conquistado toda a Grécia, Felipe estava para iniciar uma campanha para invadir o arqui-inimigo da Grécia, o Império Medo-Persa. Antes que pudesse invadir a Pérsia, Felipe foi assassinado. Acreditam que o autor do crime tenha sido o próprio Alexandre, que então se tornou rei em 336 a.C. 2 anos depois, ele cruzou o Helesponto, Turquia, com 45 mil homens e invadiu o Império Persa. Em 3 batalhas colossais, Granissos, Issos e Gaugamela, ocorridas entre 334 e 331 a.C., Alexandre e seu exército obtiveram vitórias contra os exércitos persas que superavam os gregos na proporção de 10 para 1. Em 331 a.C., os persas estavam derrotados. O imperador Dario morto e Alexandre era o imperador do Mediterrâneo. Sua campanha militar durou 12 anos e o levou e ao seu exército a 15 mil quilômetros de distância, até o rio Indo, na Índia. Quando morre Alexandre, o exército macedônio designa como seus herdeiros seu meio-irmão Filipe Arrideu, Filipe III, e o filho que estava para nascer de Roxana, sua esposa. De fato, um menino nasceu em outubro de 323 a.C. e seu nome foi Alexandre IV. Por que 2 herdeiros? Roxana, outros falam Roxana, tá? Eu vou falar Roxana. Roxana era persa e o herdeiro seria meio persa, o que desagradou o Conselho de Segurança. Por isso, a infantaria escolhe Filipe Arrideu para herdeiro também, que, entretanto, seria incapaz de assumir o governo porque era portador de deficiência mental. Mesmo assim, o exército achou por bem designar 2 herdeiros que no futuro partilhariam o poder. Enquanto isto, decidiram que o Império Macedônio seria governado por um triunvirato formado por Pérgicas, Cratero e Antipateron, tutores do rei. Os generais de Alexandre, conhecidos como diádocos, sucessores, decidiram manter unido o império, esperando pelo herdeiro. Porém, a cobiça dos tutores do rei e dos diádocos acabou resultando no assassinato dos herdeiros e na divisão do império. E no ano de 306 a.C., o império de Alexandre foi dividido em 4 reinos, os quais foram Cassandro, rei da Macedônia, Seleuco, rei da Babilônia e da Síria, Antígono, Demétrio Poliorceta, não sei se é assim que fala, rei da Celecíria, e Lisímaco, rei da Trácia. Comparando com as profecias. Daniel 8:3. Levantei os olhos e olhei, e eis que estava em pé diante do rio um carneiro, que tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. E, estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre a face de toda a terra, mas sem tocar o chão. E aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. E dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no furor da sua força. Viu-o chegar perto do carneiro e, movido de cólera contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres. Não havia força no carneiro para lhe resistir. Quem eram os 2 chifres? Lembra lá do Império Medo-Persa? Então a gente tem que saber analisar essas coisas para linkar as profecias com a história, tá? E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés. Também não havia quem pudesse livrar o carneiro do seu poder. O bode, pois, se engrandeceu sobremaneira, e estando ele forte, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar outros 4 também notáveis nasceram para os 4 ventos do céu. Ainda de um deles saiu um chifre pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a terra formosa. O anjo explica a visão. E vi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, faze que este homem entenda a visão. Veio, pois, perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei amedrontado e caí com o rosto em terra.
Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao determinado tempo do fim. Aquele carneiro que viste, o qual tinha 2 chifres, são estes os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, porém não com a força dele. Mas, no fim do reinado deles, quando os transgressores tiverem chegado ao cúmulo, levantar-se-á um rei, feroz de semblante e que entende enigmas. Peraí, gente, que eu passei demais. Levantar-se-á um rei, feroz de semblante, que entende enigmas. Quando este rei se levantará? Mas no fim do reinado deles. Deles quem? O ter sido quebrado, dos 4 reinos. Grande será o seu poder, mas não de si mesmo, e destruirá terrivelmente e prosperará e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. Grande será o poder de quem? Do chifre pequeno, o qual cresceu muito. E lançou por terra algumas das estrelas desse exército e as pisou. Sim, ele se engrandeceu até o príncipe do exército e lhe tirou o holocausto contínuo, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Prestem atenção nessas profecias, porque tem relação também com o que acontece após o Império Grego, né? Que quando Roma se levanta e faz cessar o sacrifício contínuo, né? E o exército foi-lhe entregue, juntamente com o holocausto contínuo, por causa da transgressão. Lançou a verdade por terra e fez o que era do seu agrado e prosperou. Pela sua sutileza fará prosperar o engano na sua mão. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem em segurança. E se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem intervir mão de homem. Observação aqui embaixo, tá? Estes poucos versos resumem séculos da história do referido império. De quem o anjo está falando? O chifre procedente dos 4 que são quebrados... Peraí, gente, que eu li errado. O chifre procedente dos 4 que são quebrados forma o império seguinte, o qual é visto por Daniel como o mais terrível dos 4 animais. Então, aqui ele já está falando do Império Romano, tá? Que é o dragão, que, na verdade, Daniel não dá esse nome ao animal, porque ele não... Não sei se naquela época existia essa palavra dragão, né? Ou se eles conseguiram associar isso. Então, a gente já entende que Daniel falou que era um animal de aparência terrível, do qual ele não tinha observado ainda na fauna, no reino animal, no planeta Terra, né? Vamos colocar assim. E a gente sabe que é o Império Romano depois, né? Isso veremos a seguir. Então, a gente vai ver sobre esse império já na próxima gravação, que se trata das pernas da estátua, né? Que é o Império Romano. Então, por enquanto, gente, vocês puderam perceber que aqui sobre o Império Grego a gente falou pouquinho. Tem mais a ver com a questão de vocês conseguirem associar quem foram esses animais da visão de Daniel com a estátua de Nabucodonosor. Porque Nabucodonosor viu lá os impérios e Daniel depois, com a visão dos animais, conseguiu identificar quais as características desses governos, né? Então, Nabucodonosor, na visão da estátua, enxergou os impérios e depois Daniel conseguiu associar as características, na verdade, visualizar as características desses animais, ainda que aquilo não fosse para o tempo dele. Tá certo? Porque Daniel, quando teve a visão, estava ali ainda. Claro que Daniel passou, teve, né, como rei ou imperador, mais ou menos, acho que foram 3, né? Nabucodonosor, Dario e Ciro e Dario. Então ele passou por esses 3 e depois ainda
quando ele recebeu essas visões, não tinha ainda a questão, não tinha acontecido ainda a invasão grega, não tinha acontecido Roma, não tinha acontecido nada dessas coisas, tá? Então, depois dos acontecimentos é que a gente pôde associar, até por conta da orientação geográfica que o próprio Deus dá quando diz que são levantados do grande mar, né? O grande mar daquela região a gente sabe que é o Mediterrâneo. Então, fiquem atentos a essas profecias, tá? Leiam o livro de Daniel inteiro, se possível, e a gente volta então com a gravação do próximo império, que é o Império Romano, tá? Não esqueçam, claro que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu vou falar, não vou falar das 3 partes de Roma, né? República, Roma Antiga, República e Império Romano. Eu vou focar no Império Romano, que que tem a ver com o quarto animal, tá bom? Então fiquem todos com Deus, a gente volta no próximo capítulo com o Império Romano. Até mais!